Alô, queridos irmãos, uma alegria estar aqui transmitindo a palavra do nosso Deus. Eu quero falar hoje sobre uma pessoa que é citada pelo apóstolo Paulo e que teve uma boa influência na vida dele. Geralmente a gente ouve que o apóstolo Paulo é alguém muito machista ou alguém que desenvolveu uma doutrina à parte de Jesus. Não é bem isso que a gente, não é isso, né? Que a gente encontra nas escrituras. Nós encontramos alguém dedicado a Jesus e alguém que recebeu uma missão de levar o seu evangelho a várias partes do mundo. Nessa missão ele se encontrou e com muitas pessoas, muitas delas se tornaram irmãos em Cristo e fez muitos amigos dentre esse grupo, mas também inimigos também, né? E é interessante como ele fala aqui de uma mulher chamada Febe. Ele fala dela no livro de Romanos, capítulo 16, versículos 1 e 2, que eu vou ler para vocês. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é serva da igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, de modo digno dos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. Porque ela tem sido o amparo de muitos, e de mim em particular. Quando eu leio o versículo 1, eu quero ler conforme o texto grego original diz. Então eu leria assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja que está em Cencreia. O apóstolo Paulo está em uma de suas viagens missionárias, ele está na cidade de Corinto e ele escreve uma carta à igreja de Roma. A igreja de Corinto ele fundou, a de Roma não. Mas ele quer ir até Roma para dar orientações apostólicas para aquela igreja, já que ele era um apóstolo de Jesus Cristo, uma pessoa autorizada a falar em nome de Jesus. E, estando em Corinto, ele escreve essa carta aos romanos. Perto de Corinto havia uma cidade portuária, bem pertinho, que chamava Cencreia. Então, Cencreia era quase que uma extensão de Corinto. Nesta igreja de Cencreia estava esta mulher chamada Febe, que fazia parte. Vamos ver o que aqui ele diz acerca de Febe, depois traçar algumas questões aqui. Recomendo-vos a nossa irmã Febe. Paulo começa, e para ele isso é o principal, quando ele vai recomendar esta mulher à igreja de Roma. Ela é nossa irmã, o que significa que ela é também uma seguidora de Jesus Cristo, que ela é também uma pessoa transformada por Jesus, que ela foi uma mulher que se encontrou com Jesus e se tornou filha de Deus. Se ela é filha de Deus, é também nossa irmã, de nós que seguimos a Cristo. O bonito na mensagem de Jesus é que não faz distinção entre homem e mulher quando se trata de reino de Deus. Todos são aceitos no mesmo nível. O homem não é superior na visão de Deus. Deus não tem um tratamento especial, ou Deus não vê com maior deferência um homem em relação a uma mulher. Não. São todos filhos, filhos amados, filhos queridos. Não importa se homem ou mulher. Paulo, portanto, diz, é nossa irmã. Ou seja, é uma igual a nós. A irmandade, a fraternidade, esse negócio de ser irmão, indica igualdade. Ninguém é maior que o outro. Somos iguais, porque o Pai é o mesmo. É isso que Paulo diz aqui. A principal denominação para essa mulher, segundo Paulo, a principal é que é nossa irmã. É nossa irmã. E continua ele
que é diaconisa da igreja que está em Cencreia. Ela é, em segundo, agora Paulo fala da sua função dentro da igreja. Primeiro fala dela como um discípulo de Jesus. Agora fala dela na sua função. O que ela é na igreja? Diaconisa. Veja como são as traduções. Essa minha tradução é mais antiga. E as traduções refletem a vida do tradutor, quando ele faz a tradução. Aqui, a palavra diáconos é a palavra normalmente usada em Atos, no Novo Testamento, quando se fala de função, por diácono. Você encontra isso em Atos, capítulo 6, os diáconos. A ideia é os servos, porque diaconia significa ser servo. Um diácono é um servo, é esse o sentido da palavra. Aqui é a palavra diáconos, no feminino. Então, deveria ser traduzida por diaconisa. Aqui, quando o tradutor vai traduzir, ele não traduz diaconisa, ele traduz serva. O que para nós dá uma outra conotação. Serva ou servo de Deus, todo mundo é. E daí? Agora, dentro da igreja, diáconos são alguns, não são todos. Aqui ela é diaconisa da igreja. Não havia, naquela época, condições de uma mulher ser pastora, aquela que dirigia a igreja, por questões culturais da época. Então, o máximo de liderança era o que Febe chegou, diaconisa, dentro daquela cultura. E agora, ela chegou lá. E o que era um diácono? Um diácono era um líder da igreja. Era um líder. Quando Paulo escreve suas cartas e se dirige à liderança, ele diz lá, aos pastores e diáconos. Ou aos presbíteros e diáconos. Presbítero e pastor é a mesma coisa, dentro do Novo Testamento. Então, o apóstolo Paulo, ele cita essas duas categorias, pastores e diáconos. E tanto um quanto o outro lideravam a igreja. Uns cuidavam mais da área do ensino, da área espiritual, da oração. Outros cuidavam mais dos problemas diários que as pessoas enfrentavam. E eram os diáconos que faziam isso, que serviam às pessoas. Daí o seu nome, diácono, servo, esse título. Ela era diaconisa, o que significa ela cuidava das pessoas, ela cuidava das necessidades dos irmãos da igreja de Cencreia. Olha que mulher sensacional no Novo Testamento. Ela vivia numa época em que a mulher era rebaixada. Ela vivia numa época em que a mulher era humilhada, colocada para baixo da sociedade. Mas esta mulher Febe, ela se coloca como alguém que ajuda, como alguém que protege, como alguém que cuida das pessoas. Ela está nessa posição. A igreja a reconhece nessa posição. Os irmãos a reconhecem assim porque veem a forma como ela os trata, porque veem a forma como ela os ajuda. Ela está nessa posição pelo trabalho dela, pela vida dela, pelo que ela faz. Ela não chegou lá porque era parente de alguém. Ela chegou lá pelo que ela fazia em prol dos outros. Por isso chegou a essa posição de liderança na igreja, de diaconisa na igreja. E veja, uma igreja, uma sociedade daquela época tão machista, tem mulheres em sua liderança. Tem mulheres em sua liderança. E hoje em dia, eu vejo, numa sociedade igualitária como a nossa, pelo menos nas leis, né? Igualitária como a nossa, ainda tem muita gente, pastores, evangélicos, não, mulher não pode ser pastora, não pode liderar a igreja, com a cabeça atrasada. Aqui no Novo Testamento,
mulheres estão na liderança da igreja. Na liderança. Esta é Febe. E aí o que vai acontecer? Recomendo-vos a nossa irmã Febe para que a recebais no Senhor. Bom, o que estava acontecendo? Febe estava saindo de Cencreia, Corinto, para ir para a cidade de Roma. Sabe quantos quilômetros são? 1.200 quilômetros de distância. Febe estava indo de Corinto para Roma. Febe devia ser uma mulher influente na sociedade lá de Cencreia, sem dúvida nenhuma. Era líder na igreja também. E era uma mulher que se dispunha a viajar 1.200 quilômetros para fazer alguma coisa em Roma. Talvez seu trabalho, não sei. Talvez alguma coisa importante que fosse fazer lá. Ou seja, Febe é uma mulher que, apesar das estruturas da sua sociedade, ela realiza sua obra, ela realiza seu trabalho, ela não tem medo de ser líder, ela não tem medo de enfrentar uma viagem de 1.200 quilômetros para resolver alguma coisa, ela não tem medo. Ela realiza, ela faz, apesar de todas as dificuldades. Que mulher excepcional! Que mulher excepcional! Mas tem mais coisa ainda. Paulo está dizendo, então, aos romanos, está escrevendo uma carta a eles, que a recebam bem, que a recebais no Senhor. Ela deve ser recebida bem. Aí ele diz, de um modo digno dos santos. Santos, gente, na Bíblia, no Novo Testamento, não é gente espetacular, gente sensacional, São Pedro, São Paulo. Não, não. Na Bíblia, no Novo Testamento, santo é quem é lavado pelo sangue de Jesus. Ou seja, santos é o povo de Deus. Todo o povo de Deus. O sujeito pode ser mais pecador como for. Na Bíblia ele é chamado de santo. Os santos. Aliás, a Bíblia não usa o singular, a Bíblia só usa o plural. Os santos, como convém aos santos. Porque a Bíblia só enxerga a pessoa dentro da igreja, dentro de um grupo. Então são os santos, porque são lavados pelo sangue de Jesus. Quando Paulo diz que a recebais como convém aos santos, ele está dizendo como convém ao povo de Deus, ao povo que segue Jesus. Vocês estão seguindo Jesus, ela também. Então a recebam assim. Mas o que Paulo quer dizer, veja bem, é que na sociedade dele, mesmo sendo mulher, deve ser recebida com as honras dos santos. É isso. Ou seja, não é porque ela é mulher que ela deve ser recebida como uma pessoa de segunda classe, como uma pessoa inferior, como uma pessoa que a gente nem dá importância, porque afinal de contas é mulher. Não. Paulo diz que vocês a recebam igualmente como receberiam qualquer pessoa que é de Jesus, que tem uma missão a cumprir. Que vocês a recebam bem e que vocês a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. Ou seja, o que ela precisar de vocês, ajudem. O que for, diz o apóstolo Paulo. Então veja bem, se essa mulher está indo a Roma, ela está indo com algum propósito. E deve ser algum propósito também ligado à igreja cristã. Tanto é que Paulo fala aos irmãos da igreja de Roma, olha, o que ela precisar de vocês, ajudem. Não meçam esforços para ajudá-la. Então, ela vai cumprir alguma missão que ela vai precisar da ajuda deles. Talvez não precise, mas talvez sim. Paulo diz, se precisar, ajuda, porque vale a pena, porque é importante. Então, ela vai a Roma com um propósito, nós não sabemos qual é, mas é um propósito no qual a igreja toda de Roma deve ajudá-la, se for o caso. E aí, Paulo diz uma palavra muito legal, porque ela tem sido o amparo de muitos, e de mim em particular. Ela tem sido o amparo de muitos, e de mim em particular.
Veja bem, essa palavra amparo é outra palavra também que é a tradução. Essa palavra amparo significa protetora, aquela que protege, uma guardiã, uma protetora. A gente não tem, por exemplo, para algumas crianças a figura do guardião. Então, os avós, por exemplo, se tornaram guardiães de uma determinada criança, ou seja, eles é que a protegem, eles é que cuidam dela, eles é que zelam pela sua educação, pela sua formação. São os guardiães. É essa palavra aqui. Ela tem sido a guardiã de muitos, ela tem sido a protetora de muitos. A ideia é que Febe era uma mulher importante na sociedade dela e na igreja, e por conta disso ela tem protegido muitos irmãos, ela tem protegido muita gente, ela tem ajudado, ela tem usado sua influência para ajudar as pessoas, para fazer bem às pessoas. E veja, é uma mulher disposta a ajudar, colocou sua vida para ajudar as pessoas. Ela tem sido o amparo, ela tem sido a força de muita gente, não é pouca não. Essa é Febe, uma mulher que não está muito preocupada com as barreiras da sua época, as barreiras de gênero. Não, ela vai em frente fazendo a vontade de Deus e ela tem sido protetora. É como aquela irmã mais velha que cuida dos irmãos menores. Assim é Febe. Ela é a protetora, a ajudadora, o amparo. Onde alguém precisar de ajuda, vai a Febe que ela ajuda. E ela ajudava mesmo. Ia fazer isso em Roma também, com certeza. Ela ia ajudar. Aí Paulo diz, ela é a ajudadora, ela é a protetora, ela é a guardiã de muitos, e de mim em particular. Aí eu quero que você pare um instante. Você já imaginou o grande apóstolo Paulo, fundador das igrejas, o homem que foi pelo mundo inteiro pregando o evangelho, o homem que desenvolveu o cristianismo no mundo. Aí ele está lá em Corinto, em Cencreia, e ele diz, Febe, me ajuda aqui. Febe, eu estou numa situação difícil. Me dá uma palavra, me dá uma solução. E você já imaginou Paulo contando suas dificuldades para Febe e ouvindo o que Febe tinha a dizer e sendo ajudado por Febe na prática? E Paulo recebendo orientações de Febe, Paulo, evita isso, não faz tal coisa no seu ministério, cuidado quando você falar de tais autoridades. Você já imaginou isso? Paulo se encontrando com Febe, pedindo orientações, recebendo orientações, porque ela era a protetora dele. Ela me amparou, ela me protegeu, ela me ajudou. Você já pensou isso? Uma hora que Paulo está angustiado, em dificuldade, ir até essa mulher e pedir ajuda? Gente, não é uma coisa linda? E depois dizem que Paulo é meio machista, né? Não, ele se socorre em uma mulher. Ele pede ajuda a essa irmã. E ele recebe isso, e ele é grato por isso. Ela me ajudou, ela foi meu amparo. Ela foi meu amparo. O que Paulo está querendo dizer? Aqui eu falo principalmente às mulheres que são seguidoras de Jesus. Sabe, o que Deus te der de dom para ajudar, para governar, para liderar, para ser a guardiã, o amparo de muita gente, faça isso com vontade. Não se reprima por causa dessas estruturas eclesiásticas dentro da igreja que querem forçar. Não, você não pode. Não, você é mulher. Não, você não pode liderar. Não. Vai em frente. Faça a vontade de Deus. Exerça o dom que Deus deu para você. E seja você também, você mulher, o amparo, a guardiã, a protetora de muitos. De muitos. É assim que eu vejo. Grande mulher essa Febe, grande seguidora de Jesus. Que muitas mulheres sejam como ela. E nós homens também. Deus abençoe a todos.